Deus maravilhoso que criou a família, que Ele possa estar falando essa noite conosco sobre família. Nós traremos um tema, está lá no livro de Neemias, capítulo 4, versos de 6 a 20. Neemias 4, 6 a 20. Nós vamos ler aqui para ficar na mesma versão. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, com lanças e com arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. No lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus luta por nós. O nosso Deus luta pelas nossas famílias. O livro de Neemias, ele relata a história da reconstrução do muro de Jerusalém após o período de exílio lá na Babilônia. Aquele período de exílio ele veio em consequência da desobediência do povo, da idolatria. Os muros foram destruídos e aquilo simbolizava a vulnerabilidade e a vergonha daquele povo. Mas Deus levantou Neemias e o comissionou para liderar aquela restauração. E assim como em Jerusalém, muitas famílias hoje estão com os muros caídos, frágeis espiritualmente, frágeis emocionalmente, frágeis moralmente, e precisam passar por restauração, por reconstrução. Quantas famílias entre nós estão, nesse momento, urgindo na necessidade de passar por uma reconstrução e por uma restauração? A reconstrução dos muros de Jerusalém vai nos ensinar algumas lições profundas sobre como restaurar famílias. Vai mostrar que nessa caminhada de restauração enfrentarão oposições, inimigos,
Mas aprendamos com Neemias, porque ele não recuou. E a gente percebe na leitura do texto que, primeiro, Neemias confiou na providência do Senhor. Neemias orou. Ele agiu com sabedoria e ele perseverou na sua missão de reconstrução. Que nós possamos aplicar esses princípios à nossa luta no dia a dia pela nossa família. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em Isaías 58:12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas e serás chamado reparador de brechas. O meu convite a você essa noite, que você seja chamado como reparador de brechas na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém, querido? Amém. Se deixe usar por Deus para ser um reparador de brechas. A principal arma usada por Neemias foi a oração. Essa é a principal arma que podemos usar na luta pelas nossas famílias. É dobrar os nossos joelhos, é ir para o pó, é clamar a Deus pelas nossas famílias. E assim o fez Neemias. Ore diante do desprezo do inimigo. A gente percebe que os inimigos zombavam do povo, zombavam de Neemias, enquanto Neemias orava. Neemias 4, de 1 a 3, vai trazer a oração. E a oração é a primeira linha de defesa espiritual. Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Esse é o caminho, queridos. Nós enfrentamos uma luta, uma batalha todos os dias. O inimigo não descansa na sua sana de destruir as famílias. E eu e você precisamos empunhar as armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição. E a oração é a nossa principal arma para que nós possamos estar protegendo e lutando pelas nossas famílias. Ore diante das ameaças. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Isso significa que nós precisamos orar em todos os momentos. Quer andando, quer deitando, quer caminhando, estejamos orando, estejamos prontos para a luta, para a batalha. Orai sem cessar. Ore diante das ameaças. A sua família está sendo ameaçada? Ore pela sua família. Quando os inimigos tramaram contra o povo, Neemias orou e vigiou. A oração, ela não anula a vigilância. Ambas devem andar juntas. Jesus disse lá aos seus discípulos: orai, vigiai, ou vigiai e orai. Essas duas coisas precisam andar juntas. Existem conflitos dentro das famílias, conflitos conjugais, problemas com filhos, crises financeiras, crises familiares, e essas crises exigem uma postura de oração constante e fervorosa. Muitas vezes nós tentamos enfrentar essas crises com as nossas próprias armas e nós vamos acumular derrotas e frustrações. Precisamos enfrentá-las com os joelhos dobrados, crendo que essa luta é dele, ele luta por nós. O texto vai dizer que ele luta pela nossa família. Não tente lutar sozinho. Não se ache autossuficiente, porque Satanás vai rir da sua cara. Nós dependemos completamente desse Deus. Com ele nós podemos enfrentar gigantes, assim como fez Davi. E Davi, quando foi enfrentar aquele gigante, ele disse: olha, você vem contra mim com armaduras, com espadas, mas eu vou em nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E é dessa forma que nós precisamos caminhar e avançar na luta pelas nossas famílias. O Senhor vai diante de nós, ele será a nossa retaguarda. Peça a Deus estratégias de proteção. Neemias não apenas orou, mas ele também tomou medidas práticas de proteção, como lemos no texto. E Deus quer que nós sejamos espirituais e prudentes nessa luta. Essa luta, queridos, contra a família
é uma luta espiritual. Nós lutamos contra as potestades, contra os governos desse mundo. Tenebroso, assim diz a Bíblia. E nessa luta nós não podemos trazê-la para o nível da carne. Essa luta precisa ser espiritual. E nós, para enfrentar essa luta espiritual, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos conduzirá à vitória. É Ele que vai nos orientar o caminho que devemos seguir. É Ele quem nos trará as estratégias de defesa para a nossa família. E como se encher do Espírito Santo? Sem que eu tenha uma vida de devoção, sem que eu busque uma comunhão diária com esse Deus, sem que eu mergulhe no estudo dessa palavra e sem joelhos dobrados. É preciso buscar essa caminhada com o Espírito Santo, é preciso buscar desenvolver uma intimidade profunda com o Espírito Santo, para que nós sejamos cheios de tal forma, até que não haja mais espaço em nós, que Ele ocupe todos os espaços, que não haja nenhuma área reservada em nós, que o Espírito Santo não tenha acesso, mas que nós possamos entregar tudo a Ele. Senhor, toma conta de tudo, tudo é Teu. Eu me submeto totalmente a Ti. Aí sim poderemos enfrentar essa batalha espiritual contra as nossas famílias. Então peça a Deus que Ele dê estratégias de proteção. Neemias montou guarda, organizou o povo, usou armas, está lá no verso 16. E assim também nós devemos agir em defesa da nossa casa. Texto lá em Êxodos 14, 15, vai dizer assim: diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Precisamos orar, precisamos nos fortalecer, mas não podemos ficar paralisados diante da ameaça. Precisamos avançar, precisamos conquistar. Porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Siga, vá em frente na luta pela sua família. Impõe as armas. Não se deixe abater. Para entrar nessa guerra e nessa batalha pelas nossas famílias, necessário será fechar as brechas. Queridos, e quantas brechas nós temos deixado abertas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, por onde o inimigo tem conseguido entrar e minar e destruir. E essa é uma noite que precisamos fazer uma grande reflexão. Que brechas estão abertas no seu lar? Que brechas estão abertas no meu lar? Que tem permitido o inimigo entrar. Queridos, e quando ele entra, ele faz um grande estrago. E a gente observa que a estratégia de Neemias, ele orou, ele planejou, mas ele foi logo na busca de fechar as brechas, para não permitir que o inimigo pudesse entrar e destruir. E essa é a minha e a sua tarefa. Precisamos identificar quais são as brechas que nós temos deixado abertas na nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso lar, na vida dos nossos familiares. Que brechas nós temos permitido? Porque muitas vezes nós temos sido muito permissivos. Nós temos permitido o mundo entrar em nosso coração, nós temos permitido que o mundo entre na nossa casa, no nosso lar, e tem muitos meios por onde ele pode entrar. Desde o uso dessa ferramentazinha aqui, que pode ser uma bênção, mas que também pode se transformar numa maldição. Até a televisão e outras coisas, pessoas que nós temos permitido que entrem na nossa casa e que têm sido má influência e que têm plantado sementes de discórdia. Então, cuidado. Peça ao Senhor que Ele dê discernimento para que você consiga identificar as brechas que estão abertas e que urgentemente precisam ser fechadas, assim como fez Neemias. As brechas, elas são pontos vulneráveis, elas permitem a entrada do inimigo. Brechas como falta de perdão, como comunicação quebrada, como negligência espiritual. Crente que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra, crente que não tem uma vida de oração. Famílias que perderam a oportunidade do diálogo, da conversa.
Perderam uma das coisas mais ricas que existe na família, que é o sentar à mesa juntos. Que momento rico, irmãos, que nós temos perdido. Às vezes estão sentados à mesa e cada um no seu celular, no seu mundo. Estão juntos e estão separados. Pessoas que se sentem sozinhas dentro de casa, no convívio com a sua própria família. Isso é uma brecha aberta para a destruição da família. Ressentimentos, frustrações, falta de perdão. Quantas pessoas rancorosas e amarguradas. Queridos, a amargura e o rancor destroem a vida da pessoa. Atrapalham a comunhão com Deus e configura desobediência, porque a palavra de Deus nos ensina claramente, em diversas oportunidades, que nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa a cada dia. E nós conhecemos essa palavra, nós lemos essa palavra, nós citamos os textos bíblicos que falam da necessidade de perdão e ainda assim nós insistimos em não liberar perdão. Maridos e esposas que estão com ressentimento guardado durante toda uma vida. Conheci algumas pessoas que passaram 20, 30 anos sem perdoar o esposo ou a esposa e que desenvolveram câncer e morreram com aquele câncer. Conheço pelo menos 3 casos bem conhecidos meus. E a origem é a falta de perdão. Quando você se recusa a perdoar, você está levando consigo uma carga nociva e venenosa que vai destruir a sua vida. Em nome de Jesus, tire isso da sua vida. Fecha essa brecha maldita da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você precisa perdoar alguém, não espere para amanhã. Fale com o Senhor. Verbalize, libere o perdão. E você vai experimentar uma libertação maravilhosa que o Senhor vai lhe dar. Fecha essa brecha. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim. Proteja a sua casa com armas espirituais. A vigilância constante é uma estratégia dada por Deus. Nós vimos lá em Neemias 4:13. E nós devemos usar armas espirituais para resistir a esse mal. 2 Coríntios 10:4 diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Provérbios 24:3 e 4, com sabedoria edifica-se a casa, e com negligência ela se firma. A luta é pelos seus. A luta é pelos seus. Lute pelo seu cônjuge, lute pelos seus filhos, lute pelo seu lar, lute pela sua família. E quando nós lemos isso ali no texto, isso vem na forma imperativa. Isso não é uma opção, isso não é uma alternativa. A palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos lutar, que nós devemos seguir nessa batalha. Use a armadura de Deus. A batalha pela família ela é espiritual e precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Efésios 6, de 11 a 18, vai descrever todas as armas espirituais. Escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito. Essas armas que serão a nossa defesa nessa luta espiritual. A nossa luta ela não é contra a carne e sangue. É preciso ter cuidado com as sutilezas do inimigo. O inimigo age com astúcia, ele usa a mentira, ele usa a tentação, ele usa o orgulho, ele usa a distração para romper a unidade familiar. E se a gente observar bem a estratégia daqueles homens, eles queriam que Neemias deixasse a obra e fosse se encontrar com eles, porque ali eles estavam armando uma arapuca para pegá-lo. Mas Neemias estava focado, Neemias estava olhando para Deus, Neemias estava olhando para aquilo que Deus colocou no coração dele que ele deveria fazer. Ele não permitiu distrações, porque as distrações podem nos levar à destruição, à derrota. Não permita que o inimigo lhe distraia.
Não perca o foco, não deixe de olhar para Jesus. Porque quando a gente desvia o olhar do Senhor, nós temos uma grande chance de tropeçar e cair. E deixar as brechas abertas para que o inimigo nos ataque. Cuidado com as sutilezas. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta. E João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Os nossos inimigos, aqueles inimigos da nossa família, eles não vêm para brincar, eles vêm para destruir a nossa família. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar focados, nós precisamos estar concentrados, olhando para Deus. O texto diz que eles trabalhavam com a mão e com a outra mão seguravam a arma. Eles não se distraíam, eles não se cansavam, eles perseveravam, porque eles estavam imbuídos de um propósito que Deus colocou no coração deles, a luta pelas suas famílias. E é dessa forma que nós precisamos estar aqui hoje, entendendo o propósito de Deus para mim e para você, que é lutar pela sua família, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não a destrua. Administre bem o tempo. O inimigo tem roubado o tempo. O tempo é um recurso valioso, queridos. E muitas vezes nós temos desperdiçado esse tempo com distrações tecnológicas, com excesso de trabalho. E isso abre espaço para que haja distanciamento emocional no seio do lar, no seio da família. Não permita que o inimigo roube o diálogo na sua casa. Qual foi a última vez que você e seus filhos sentaram para trocar uma ideia, para bater papo, para falar sobre a vida deles, para falar sobre os projetos deles? Qual foi a última vez que você sentou com eles para dizer palavras de carinho? Qual foi a última vez que você investiu tempo para abraçar o seu filho e a sua filha e dizer que o ama? Muitas vezes, queridos, nós temos deixado a rotina nos engolir. E as coisas vão ficando para depois, e a carência vai crescendo. E as dificuldades emocionais, elas vão aparecendo. E as doenças emocionais estão destruindo a nossa geração, a nossa juventude. É alarmante a quantidade de adolescentes e jovens que usam medicamentos controlados. Isso é alarmante. E isso é um sinal de que nós temos falhado na luta pelas nossas famílias. Nossos filhos têm adoecido, porque muitas vezes têm sentido falta do pai, da mãe, do carinho, da atenção, do parar para ouvir com acuidade, desligando-se um pouco daquilo que acontece lá fora e prestando atenção àquelas pessoas que nós verdadeiramente amamos. Precisamos fechar essa brecha. Precisamos levantar esse muro. Esse muro, ele precisa ficar intransponível para que essas coisas não entrem nas nossas casas. O inimigo é astuto. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo. Administre o tempo. Eu poderia dizer de outra forma: aproveite o tempo com a sua família. Desfrute do tempo que Deus tem lhe dado para que você possa desfrutá-lo com a sua família, com as pessoas que verdadeiramente nós amamos. Não abra mão. Façam coisas juntos. Se divirtam juntos. Orem juntos. A geração atual ela tem perdido o costume, o bom hábito do culto doméstico. Isso tem ficado ultrapassado. Isso é artimanha diabólica. Isso é artimanha diabólica. Porque eu vi diversos relatos, ainda hoje, eu vi relato de pessoas que disseram que se converteram no culto doméstico. E o diabo sabe da força que está
na realização desse culto doméstico. E Ele tem buscado acabar com isso. Ele tem roubado o nosso tempo. Ele tem nos dado uma infinidade de tarefas para que nós não tenhamos tempo de sentar juntos e fazer o nosso culto em família. Louvar a Deus em família. Orar em família. Ler a palavra, refletir em família. O texto lá em Deuteronômio 6, 6 e 7, gosto muito de trazê-lo para a família, porque ele vai dizer que nós precisamos ter essas palavras no nosso coração. E a partir daí, a partir de ter essa palavra no meu coração, eu vou inculcá-la nos meus filhos. Andando, levantando, dormindo, acordando, comendo. Mas para isso ela precisa estar primeiro no meu coração, no seu coração. Esteja atento às necessidades dentro do seu lar. O bom soldado, ele conhece seu campo de batalha. Preste atenção nas necessidades emocionais. Preste atenção nas necessidades espirituais. Preste atenção nas necessidades físicas da sua família. E o mais comum, queridos, é que a gente se preocupe com as necessidades físicas e materiais, mas a gente tem negligenciado as necessidades espirituais, as necessidades emocionais. Precisamos cuidar deles de uma forma completa. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o ímpio. Que texto forte, irmãos. Que texto forte. Às vezes passa batido. Paulo termina dizendo que é pior do que um ímpio, aquele que não cuida dos seus. Quantas vezes nós temos negligenciado os nossos por causa dos afazeres? E sejam eles quais forem. Trabalho, igreja, a família está antes disso. A família vem antes da igreja, queridos. E muitas vezes nós temos invertido essa ordem. Na escala de prioridades, primeiro Deus, depois família, depois vem a igreja. Em nome de Jesus, entendam isso. Estamos cometendo um erro grave quando nós invertemos essa ordem, colocamos a igreja, ou o trabalho, ou qualquer outra coisa acima da nossa família. Acima da nossa família, só o nosso Deus. Não dê espaço para Satanás, para que ele destrua a sua família. É preciso, queridos, estar atento. O Senhor quer cuidar de nós, o Senhor quer nos orientar, o Senhor quer nos dar direção, assim como deu a Neemias. Quando a família se une, o inimigo ataca com mais intensidade. Perceberam isso lá no texto? Quando eles se uniram para reconstruir o muro, o inimigo ficou furioso. É isso que o texto trouxe. Com as nossas vidas não é diferente. Quando a família se une no Senhor, o inimigo fica furioso. Ele fica desesperado, porque ele quer uma família fraca para que seja um alvo fácil. Oh, querido, que nós possamos deixar o inimigo furioso todos os dias. Que as nossas famílias estejam unidas nessa luta, nessa batalha. Que possam caminhar juntos, que possam juntos fechar as brechas. Para que o inimigo não tenha espaço, não tenha por onde entrar. Quando o povo de Deus avançava na reconstrução, quanto mais eles avançavam, mais o inimigo se levantava. Neemias 4, 7 e 8. Quando a família se une em oração, santidade, propósito, o inimigo se enfurece, porque ele sabe que ele vai ser derrotado. Prepare as retaliações. Prepare-se para as retaliações, elas virão com certeza. O ataque virá. Mas preste atenção. Você não estará livre dos ataques do inimigo. Nem eu e nem você estaremos livres. Mas o Senhor estará diante de nós. O Senhor será a nossa retaguarda. Neemias 4, de 9 a 14, traz isso. E em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: sede sóbrios
e vigilantes. O diabo ruge como um leão. Ele está preparado para tragar. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Vamos repetir isso? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Diga isso olhando para o teu irmão aí do lado. Eu não gosto muito disso não, mas é profético. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Porque nós temos o Senhor dos Senhores, nós temos o Senhor dos Exércitos, lutando por nós. E é Ele quem garante a vitória. O ataque virá, mas Deus estará conosco. E o segredo, irmãos, é permanecer firmes, é permanecer vigilantes. 1 Pedro 5, 8 e 9. Nós já lemos: o diabo ruge como leão, mas ele não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Maravilha de Deus. O Senhor é comigo e com você nessa batalha, nessa luta. Deus pelejará pela sua família. Neemias, ele vai conclamar o povo a lembrar que o Senhor é grande e terrível e que ele luta pelo povo. Verso 20. E lá em Êxodo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. 2 Crônicas 20, 15. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Lute pela sua família, querido. Assim como Neemias, você e eu fomos chamados para nos levantar, para orar, para agir, para reconstruir os muros da nossa casa. Não aceite o colapso da sua família como algo normal, porque Deus quer restaurar aquilo que foi destruído. Deus quer restaurar a sua família, porque família é projeto dele. E Deus não criou a família para que ela seja destruída, para que ela seja desestruturada. O Senhor quer uma família saudável, curada, reparada, restaurada. Pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas mulheres, pelejai pelas vossas casas, pelejai pelos vossos lares. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oremos pelas nossas famílias, lutemos pelas nossas famílias. O Senhor nos levantou como povo dele. O Senhor nos levantou como família dele. Que nós possamos, queridos, nessa noite, pedir ao Senhor que nos mostre os locais em nossos muros onde existem brechas e que Ele nos ajude a fechá-las, em nome de Jesus. Que não haja nenhuma brecha na minha casa e na sua casa. Que os nossos muros estejam completamente restaurados. Que as nossas famílias estejam completamente guardadas pelo Senhor dos Senhores, o Criador da família. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família nesse momento. E se você identificou que existe alguma brecha na sua casa, no seu lar, e que você quer colocar diante de Deus essa noite, eu queria que você ficasse de pé enquanto eu oro e peça ao Senhor que feche essas brechas, para que a sua casa fique intransponível, para que os seus muros estejam totalmente protegidos, para que o Senhor coloque guarda nos muros e para que você e eu possamos obter vitória nessa batalha contra o inimigo da família. Pai, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Senhor, e cada pessoa que veio aqui não veio por acaso. Foi propósito do Senhor para que aqui estivesse.
porque eu creio que o Senhor preparou essa palavra para essas pessoas que aqui estão e que o Teu Espírito falou por meio de mim, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, porque sou cheio de falhas e ainda assim o Senhor me usa. Glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de conhecer a Tua palavra, meu Deus, de ouvir a Tua palavra e de absorver, Senhor, as Tuas verdades. Nos ensina, Deus, nos ensina a colocar em prática, Senhor. Pai, nos dá discernimento, ó Deus, para que possamos identificar as brechas em nossas casas, em nossos lares, nas nossas famílias, na nossa própria vida. E nos ajuda, meu Deus, a fechar completamente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fechar, para que nós estejamos em completa segurança. Luta por nós, ó Deus. Luta pela nossa casa. Luta pelo nosso lar. Luta pelas nossas famílias. Ó Deus, vai adiante de nós. Sê também a nossa retaguarda, Senhor. Põe guarda nos nossos muros, Senhor. Fecha, Senhor, os nossos muros. Eu coloco diante de Ti todas essas famílias representadas aqui, que ficaram de pé, e até as que não levantaram, mas o Senhor conhece. Tu sabe todas as coisas. Tu és onisciente, meu Deus. Por isso eu coloco diante do Teu altar essas famílias, te pedindo, meu Deus, em nome de Jesus, que essas brechas que foram identificadas, essa noite elas sejam fechadas no nome de Jesus. Pai, que haja decisão, que haja compromisso com o Senhor, para que essas brechas sejam imediatamente fechadas, para que o inimigo bata em retirada, envergonhado, para que ele volte por onde veio, Senhor, porque é o Senhor quem nos dará vitória em Cristo Jesus. Nós te oramos, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor, crendo, meu Deus, que nós já obtemos vitória no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco.